do Estoril, em Portugal, onde daqui a pouco nós vamos acompanhar em todas as suas emoções o treino definitivo para a formação do grid de largada do Grande Prêmio de Portugal, 14ª etapa do Mundial de Fórmula 1 de 1993. Você tem aí já o resultado, nesta tomada aérea bonita do circuito do Estoril, o resultado do treino de ontem, a pole position provisória de Alain Prost, com 1 minuto 11 segundos, 683 milésimos. Hill fez o segundo tempo, 1:12.290. Senna o terceiro, 1:12.954. Mika Hakkinen fez o quarto, 1:12.956. Depois nós temos Alesi, Berger e Patrese. Você já cai aí na 9ª posição de Blundell. Brandon em 10º, Leto 11º, Wendlinger 12º, Warwick 13º, Rubens Barrichello 14º, Herbert Martini 15º, 16º, depois Suzuki 17º, De Césares, Comar, Fittipaldi, Katayama, Aliot, Pedro Lamy, o português. E aí a sequência depois, Naspet e Badoer, completando os 26 que treinaram ontem. O tempo de Alain Prost pulverizou o recorde de pole position. A pole position do último ano, por exemplo, foi 1:13.041. E veja só, o Prost marcou 1:11.683. E ainda a possibilidade de melhoria hoje. A pista leva um pouco mais de borracha. A temperatura é boa, o céu azul, mas não faz muito calor. Um vento um pouco mais forte do que ontem talvez traga uma temperatura um pouco mais fresca. E o treino começa, temos exatamente 1 minuto e 50 segundos de treino. 1 minuto e 50 segundos de treino. A Sauber e Karl Wendlinger é o primeiro carro a entrar na pista. Um fim de semana muito agitado. Por quê? Pode ser definido o título mundial de 93. Prost está a poucos pontos. São várias alternativas que podem dar o título de tetracampeão mundial a Alain Prost. Mas o próprio Alain Prost e a equipe Williams movimentaram ainda mais, mexeram, criaram um burburinho no circuito na tarde de ontem, quando o Prost, de viva voz, anunciou que se retira definitivamente da Fórmula 1 depois do Grande Prêmio da Austrália. Ele considera como a equipe como certa a vinda do título e dizia o tetracampeonato, os 13 anos de Fórmula 1, que a Fórmula 1 teria lhe dado tudo que ele tinha e que ele não tinha nada mais a buscar como piloto na pista. Todas as emoções e todas as conquistas já tinham sido feitas e conseguidas, e que Prost então anunciava ele mesmo em francês, de viva voz, que abandonava a Fórmula 1 no final da temporada. E aí então começa a correria daqui para lá. Isso quer dizer que Senna já tem contrato com a Williams, não tem contrato, abre-se definitivamente a porta. Gente que dizia que o Prost estava certo em abandonar nesse momento, gente que dizia que não, que a atitude era apenas para evitar um confronto com a eventual contratação de Ayrton Senna pela Williams. Quer dizer, tudo isso mexeu o circo aqui. Em todas as equipes se falava dessa movimentação, dessa peça-chave que acaba definindo todas as equipes para a temporada de 94. Durante a transmissão nós vamos citar vários detalhes, várias posições, a posição até oficial de Ayrton Senna em relação à McLaren, apenas adiantando que ele já disse, agora disse mesmo, que não corre mais para a McLaren depois do final da temporada de 1993. Mas aí está Wendlinger, muita coisa para acontecer neste treino, uma pista rápida, uma pista que exige demais dos pilotos e uma pista que ficou terrível. Essa curva de fim de reta, por exemplo, ela tinha ondulação, os pilotos tinham que diminuir, segurar um pouquinho no fim da reta. Agora com a pista muito mais lisa, eles entram muito mais lançados e chegava-se a 5G nessa curva 1 e 2, forçando o piloto, forçando o pescoço. O computador do carro chegou a marcar 5G e também na saída da parabólica do outro lado, porque a pista ficou mais lisa, melhor para se conduzir. Esse ponto aí, ó. Aí agora eles entram muito mais forte do que entravam até o último ano, antes da reforma no circuito. Aí está Ricardo Patrese, que é 5 vezes a força da gravidade, pressionando ali o piloto, o pescoço do piloto. A outra Sauber na pista, elas vêm logo no início do treino. Tinha Wendlinger, agora tem Leto. E mais Naspet e Hill, que já foi para a pista.
Hill já foi para a pista para fazer a sua primeira tentativa. Lento virou um 15.856. A sua melhor volta por enquanto, ele tinha um 14.978. Foi mais lento do que ontem. Ele passa 1.8 acima do tempo de Alain Prost. Reginaldo Leme, a sua primeira participação, a sua expectativa para esse treino e a sua visão de todo esse burburinho criado aqui no Estoril. Bom dia, amigo da Globo. Nós estamos aí diante de um treino que a gente aguarda a entrada dos principais concorrentes para ver se a pista melhorou ou não. Houve uma chuva bastante forte ontem após o treino e isso realmente deve ter prejudicado a aderência dos carros na pista, porque a chuva lavou a pista, então os pilotos começam do zero. De qualquer forma, houve já um treino livre de hoje pela manhã de 1h30. É um treino em que normalmente os pilotos usam os carros com tanque cheio, aquele acerto para a corrida, aquela coisa toda. E agora não, agora eles voltam a buscar tempo. O tempo do Prost, 1:11.683, teoricamente só pode ser batido pelo Prost ou pelo Hill. Teoricamente, é claro, dependendo das condições da pista. Porque já é um tempo que fica 1.4 abaixo do recorde oficial estabelecido em 1991, quando os carros eram mais rápidos, inclusive que em 92 aqui nessa pista, e foi um tempo estabelecido pelo Ricardo Patrese. Estamos aí diante de Damon Hill, que foi o primeiro desses concorrentes que lutam pela pole a entrar na pista, e observar o rendimento da McLaren do Senna, que volta a ser, depois de algumas corridas, volta a ser mais rápido que a Benetton. Então, de qualquer forma, é a emoção que o treino reserva pra gente. É a melhoria apresentada na Itália, depois de muito tempo, ela já tinha sido melhor do que a Benetton de Schumacher, e aqui confirmando, andando todos os treinos na frente da Benetton de Schumacher. Aí o Hill, ele vem na sua segunda volta, vem para fechar o tempo. Damon Hill, ele que tem a segunda posição e corre atrás da pole provisória de Alain Prost. 1:12.766. 1:12.766. Ele é meio segundo mais lento do que sua melhor volta de ontem, 1:12.290, mas parte para a volta forte. Aí o Hill. Damon Hill na sua terceira volta. Ele vai pegar tráfego ali à frente. Mas as duas curvas, por enquanto, ainda não perdeu tempo. Aí agora é que ele pode começar a perder tempo. Pega uma carona, tenta pegar um vácuo, mas mexe muito. Vai para lá, vem para cá. E o Hill. Vamos ver a parcial, a primeira parcial em relação ao tempo de Prost. Na volta anterior ele foi meio segundo mais lento que ele mesmo, Damon Hill, na sua primeira volta de ontem. Você vê que o Prost aí no ponto passou em 55.739, o Hill passa 8 décimos acima do Prost. Ele tinha a possibilidade de fazer um tempo melhor do que sua volta anterior. 1:11.683 o tempo de Prost, 1:12.543, aquilo que nós dizíamos, um pouco melhor do que sua volta anterior, mas ainda 3 décimos acima da sua marca de ontem, a marca que lhe garantiu a segunda posição. E as informações que a gente tem é de que, no máximo, a terceira volta, o ideal seria talvez sair com uma pressão mais alta de pneus, sendo a explicação de Ayrton Senna, porque ele disse que vai tentar, pelo menos em um dos dois sets, sair com um pouco mais de pressão de pneu e aí aquecer na primeira e dar tudo ou nada na segunda volta. E depois é voltar para casa, porque aí a pressão vai muito para cima e não teria mais condições. O Hill pode ter feito uma outra opção para tentar na terceira ou na quarta volta. Essa, por enquanto, é a sua melhor. Aí vai da opção do piloto. Senna diz que pretende, pelo menos em um dos dois sets, num deles, arriscar tudo numa segunda volta. A parcial de Prost, ele já passa meio segundo acima do tempo de Prost. Meio segundo, ele já teria aí 12.1. Se perder um pouco mais, vai além do seu tempo de 12.29 de ontem. 10, 11, vira 12, 12.212. 12.212 acaba sendo melhor do que 12.290. Ele baixa em alguns centésimos. Baixa em alguns centésimos a sua marca de ontem. Mas permanece na segunda posição e permanece longe. Permanece a 6 décimos de segundo da pole position provisória de Alain Prost. E o Hill está 7 décimos abaixo do Senna, quer dizer, 7 décimos melhor que o tempo de Senna, mas os dois pilotos da McLaren não tiveram o rendimento
que a McLaren pode ter no treino de ontem. O Mika Hakkinen perdeu praticamente o seu segundo set de pneus, porque nas duas ele pegou tráfego, e o Senna, mesmo tendo feito seu melhor tempo, fez assim, na tentativa desesperada na última que o pneu tinha, podendo agora obter um tempo melhor. Galvão. O instante Cabrini, ele passou mais próximo ali, já Roberto Cabrini vem com todas as informações no box. Ele passou mais próximo, melhora, porque essa segunda parte, entre a primeira e segunda intermediárias, foi onde ele esteve mal. Vamos ver na parte de alta, aí ele vem brigando pelo tempo, vem se aproximando do tempo de Prost. Aí a passagem de Damon Hill, 1:11.586. 1:11.586, pula para a primeira posição. Damon Hill, 1:11.586. Na sua quinta volta, ele vai terminar agora o primeiro set. 1:11.586, a média de 208,76 km por hora. Bate o tempo de Prost e vai dar trabalho para o francês para recuperar a sua pole position para esse grande prêmio de Portugal. E mostra mais uma vez a imensa diferença dos carros Williams dos seus rivais mais diretos, McLaren e Benetton. Alesi conseguiu fazer um 13.695. Dos rápidos é o que está na pista. Ele tinha um 13.682. E Ayrton Senna vai para a pista. Cabrini. Era exatamente essa a informação. Ayrton Senna na pista. E sobre todo esse burburinho da Williams, o Prost abandonando a Fórmula 1 no final da temporada, a posição de Frank Williams é a de definir a equipe dele somente daqui a uma semana. Mesmo assim, fontes ligadas ao Williams garantem que a situação de Senna já está praticamente definida e que só não teria sido ainda anunciada essa contratação de Ayrton Senna para que o encerramento da carreira de Alain Prost e o próprio título do piloto francês não fossem ofuscados em termos mercadológicos. O francês tem posse praticamente do noticiário internacional. Todo mundo fala de Alain Prost nesse final de semana e eles não gostariam de dividir esse noticiário falando da contratação de Ayrton Senna. Mas vale a pena lembrar que o anúncio oficial só daqui a uma semana. Portanto, oficialmente, só daqui a uma semana. 6 carros estão na pista. Christian Fittipaldi vai também para a pista e Senna vem na sua primeira volta. Damon Hill foi para o box depois de conquistar e tomar a pole position provisória, por enquanto, evidente, claro, de Alain Prost. Uma atitude completamente diferente daquela que o Senna disse que pretendia tomar. Ou seja, ele conseguiu o seu melhor tempo na quinta volta. Descontando uma de aquecimento, quer dizer, na quarta tentativa. Aí você vai vendo o Senna aguardando a sua performance, o seu tempo. Você vê que ele passa 3,89 acima do tempo de Prost, que é muito acima do seu próprio tempo. Ele vem aí para a parabólica, contorna a parabólica, entra pela reta e agora sim vai buscar o tempo. Mais 1,16,242, um tempo alto, e aí vem Senna. E para a primeira curva do fim do retão. Vai na zebra, equilibra, mergulha na segunda. A curva de subida e vai levar para a reta oposta. Depois desta perna esquerda. Aí Senna equilibra outra vez, vai despejar potência. Ele vem para a chamada curva Hoffman. Essa diferença aí de meio segundo em relação... Ontem em relação ao Prost, hoje em relação ao Hill, foi onde ele conseguiu a melhor volta ontem. Aí você vê as câmeras colocadas no carro de Ayrton Senna. Senna marcou o tempo de 1:12.954. Meio segundo já lhe daria uma boa vantagem. A segunda parcial com 8. Já lhe daria na casa de 12,3. Pode baixar a sua marca de 1:12.954. Aí vem Senna para tentar confirmar esta terceira posição, que é realmente a possibilidade da McLaren, 1:12.600. Ele baixa em 3 décimos, mais precisamente em 354 milésimos, a sua marca de ontem. E segue outra vez numa volta rápida. Pegou um tráfego ali, no traçado por dentro, fez um sinal e aí tirou o pé. E aí tirou o pé exatamente para não
desgastar mais os pneus e aguardar uma nova oportunidade. Parece que fica meio irritado ali com o Blundell. E a explicação da irritação é que ele está saindo de pneus novos, saindo do box e vinha no traçado. Quer dizer, o piloto que está saindo numa curva de alta, o piloto que está saindo do box, aquela pouco ali, está indo lentamente, ele tem que buscar a parte externa, tem que sair do traçado, deixar o traçado para quem vem fazendo a curva rápida. Daí a reclamação de Ayrton Senna, que imediatamente tirou o pé. A escolinha do professor Raimundo, aula noturna, hoje depois de renascer. Hill é o primeiro, 1:11.586. Prost é o segundo, 1:11.683. Senna é o terceiro, Hackney é o quarto. Barrichello é o 14º colocado. Christian Fittipaldi tem a 22ª posição. Hoje ele não consegue melhorar. Marcou 16.651 ontem e hoje tem 1:18.507. Fale, Cabrillo. Alain Prost se prepara para ir à pista. E temos também à sua disposição duas grandes polêmicas que foram discutidas ontem na reunião dos construtores com relação ao novo regulamento. Existem duas grandes polêmicas que a gente pode explicar quando você quiser. Vamos lá, já já. Rubens Barrichello também vai para a pista. Christian, terceira volta, 17.809. Baixa mais um pouquinho. Prost. Aí na sua primeira volta deu uma balançada feia ali o Warwick. Trouxe na mão de novo. Warwick que tem a 13ª posição. Ele está imediatamente à frente de Barrichello. Senna deu 4 voltas e se encaminha para o box. Já está nos boxes, acabou de chegar. Olha só onde é que foi o Warwick para tentar melhorar o seu tempo. Christian Fittipaldi vai para a sua 4ª volta e Rubens Barrichello vem na sua 2ª. Senna confirmou a 3ª posição e melhorou em 3 décimos. 35 centésimos, digamos assim. Aí a Ferrari de Berger, ainda lento. Está na 2ª volta. Agora sim, acelerou a parabólica e vem rasgando pela reta. Atrás dele o Christian. Christian vem para completar sua volta de número 4. Berger abre uma volta rápida. Christian 1:17.364. Christian tinha 16.651. Ficou muito acima em todas as suas voltas hoje. Fica ali numa incômoda 22ª posição. Barrichello tem a 14ª posição. Rubinho fez 1:22 na 2ª volta. Ele fez 2 voltas lentas, buscando um melhor aquecimento nos pneus. E agora vem para a sua 3ª volta, Rubens Barrichello. O Rubinho deve estar na melhor volta dele, otimizando todo o seu equipamento. Agora é incrível como o Berger fica tanto tempo no box e escolhe, não ele, mas a equipe, escolhe o momento errado de entrar na pista. E você viu a volta do Senna praticamente limpa, tinha 6 carros na pista. Ele só pegou ali à frente dele o Blundell, porque era um 7º carro que estava entrando na pista naquele momento. E o Berger entra na pista com 11 carros. Quer dizer, na sua primeira tentativa, ele já pegou 2 vezes, no meio da curva, já pegou carros mais lentos. E vai pegar mais um. Aí vem o Berger. Comanda a parabólica e agora já apontando na reta. Ele tem De Césares ali à sua frente. Rubinho, 1:16.050. Melhora bastante. Rubens Barrichello, 16.050, ele que tinha 16.4. Conseguiu melhorar 4 décimos. Não saiu da 14ª posição porque existia uma diferença grande. Mas melhorou nessa sua 3ª volta 4 décimos. O banco, o 13º, Wendlinger, tem 1:15.016. Há uma diferença bastante acentuada. A 13ª para a 14ª posição. Aí o Berger passando 1:2 acima. E o Prost? Olha o Prost aí. Olha o Prost aí. Olha o Prost. Achou um muro no seu caminho. Vinha forçando ali, tentando. Bateu de traseira e bateu forte o Prost, hein? Bateu de traseira, bateu forte. Ali é duro. Mas ele saiu bem do carro. Destrói o seu carro, o Prost.
O Prost tinha feito na segunda volta um 14,8, quer dizer, essa era a terceira volta. Olha como ele deixou a barata sair. O que não é normal no Prost. Como ele deixa ela sair, a pancada é forte. Você vê ele tirar a mão do volante, que é o primeiro fundamento, né? Básico. O piloto faz tudo até a hora que ele vai ver que vai bater. Na hora que ele vê que vai bater, ele tira a mão do volante e de preferência traz junto ao peito. Mas fundamental, não ficar com a mão no volante, porque o tranco da roda, se ele ficar com a mão no volante, a possibilidade do contragolpe do volante, a hora que a roda gira, a possibilidade de ter uma fratura na mão é de 90%. A primeira coisa que ele faz é tirar a mão do volante. Você vê o Prost ali. Isso quer dizer o seguinte: o Prost, a não ser que ele tente voltar para andar no carro do Rio, depois que o Rio fizer a sua segunda marca, ele não teria a possibilidade de tentar brigar pela primeira posição. Vai tentar voltar para saber se ele está sentindo alguma coisa, que a pancada ali de costas, mesmo ele tendo saído bem do carro, esse tipo de pancada de costas normalmente cria algum problema na coluna, no pescoço, uma dor que possa até não impedir de entrar no carro, mas de prejudicá-lo na sua performance. Rubinho Barrichello abaixa de novo, passa a fazer 15.479. Perde a 14ª posição para o Herbert, fez 15.240. Você vê ali o Blondel, logo atrás o Rubinho. Olha só onde fica, olha o estado ali que ficou o carro do Prost. Depois o Cabrini vai acompanhar no box da Williams a movimentação, se há qualquer tipo de movimentação em relação ao carro de Rio. Eu diria o seguinte, com certeza, nem que não vá tentar tirar essa pole position do Damon Hill, de qualquer forma, o Prost deve pecar o carro do Rio. O Rio foi o primeiro a entrar, deve dar a sua volta daqui a pouco. E o Prost deve ter pelo menos 10 minutos do carro do Rio, principalmente para treinar, né? Porque o piloto que, apesar do treino de ontem, ele bateu logo na sua primeira tentativa nesse treino oficial, ele vai ter que treinar porque a corrida é amanhã. Agora, até o momento o treino não foi interrompido, mas era o caso, hein? Era o caso de se interromper, porque ali é um dos poucos trechos dessa pista onde realmente uma batida daquela bloqueia a pista. Não, é uma coisa incompreensível, porque veja só, a primeira coisa que eu fiz foi mudar aqui para ver no tempo corrido se havia parada do treino. Não. Então o que acontece? Olha só, o carro não tem que passar ali. Não tem. Não é o caminho. Mas e se alguém vier e tiver o mesmo procedimento do Prost? Se deixar sair a traseira ali e rodar, vai bater aonde? Aonde está o carro do Prost. Exatamente aonde está o carro do Prost. Então me parece que o bom senso mandaria paralisar o treino para retirar o carro do Prost dali. Vamos chegando a 23 minutos de treino. Rio tem 1:11.586. Prost 1:11.683. Senna 1:12.600. Hakkinen não foi para a pista. Agora aparece a bandeira vermelha. Agora aparece a bandeira vermelha. O cronômetro fica 23:07. Essa bandeira vermelha significa que o treino está parado. A parada é imediata. Eles devem voltar imediatamente ao box. 23:07. Durou praticamente 3 minutos, o tempo até que a direção de prova tomasse a posição de paralisar o treino, lento, e um erro grosseiro da direção de prova de Portugal. Diga, Cabrini. Conversei agora há pouco com o Frank Williams e a informação é a seguinte: Frank Williams está esperando que Alain Prost retorne aos boxes da equipe para conversar com ele e então decidir se Prost vai ou não usar o carro de Damon Hill. E se essa for a decisão, evidentemente, serão necessárias várias alterações para que Prost use o carro de Damon Hill. Até pela diferença de tamanho dos dois, né? O Rio é muito maior. Tem que mexer, trocar o banco, a pedaleira do Prost deve ser mais alta do que a de Damon Hill. Uma série de coisas ali que a equipe tem que mexer. Supostamente culpado. Filme inédito, hoje, em Supercine. Vê de novo. O Christian ia passando ali. Ele foi e pegou firme. Pegou firme. Dificilmente o piloto deixa de sentir alguma coisa nas costas num tipo de pancada desse. Você se lembra, Reginaldo, quando Nelson Piquet conquistou o seu terceiro título mundial no Japão? No treino, exatamente o Mansell dá uma entortada dessa, uma batida dessa de costas, e teve um problema
na coluna aqui perto do pescoço, que acabou impedindo o Mansell de correr e disputar naquela prova, exatamente o Grande Prêmio do Japão, o título com Piquet. Nelson Piquet foi tricampeão do mundo. Aquela foi muito mais forte, como também foi mais forte a do Christian Mayencourt, mas você tem razão quando diz que uma batida de costa, as consequências são imprevisíveis, porque você pode bater bem mais fraco e sofrer, dependendo da posição que você está no banco, que já não é a posição mais cômoda, porque você já está rodando, quer dizer, você já está desequilibrado dentro do carro, claro que amarrado e tudo, mas já está numa posição que as próprias leis da física te levam para uma posição incômoda, então você pode machucar. Agora, um detalhe curioso no replay que você viu em slow motion, quando o Prost dá aquela batida, é que o Christian, que foi vítima de um acidente desse tipo em Mayencourt, nos treinos de Mayencourt no ano passado, ele percebe que ele ouve o barulho de um carro atrás dele já saindo. E você vê que, como está numa curva lenta, ele totalmente com a cabeça do lado esquerdo, olhando no espelho para ver e assistir toda a batida do Prost. Portanto, nós temos o treino paralisado. Deixa eu fazer o que aconteceu. Então, rememorando a você, o Prost anunciou oficialmente ontem que se retira. Anunciou ontem oficialmente que se retira da Fórmula 1 depois do Grande Prêmio da Austrália. Aí o carro de Prost. A equipe Williams anunciou ontem, logo a seguir, o Prost terminou de falar e disseram que os planos para os pilotos de 1994 serão anunciados em 10 dias a partir de ontem. Cabrini já hoje abreviava um pouco esse prazo, dizendo que o Frank anunciaria em uma semana. Todas as fichas de todos no circuito são apostadas de que Senna teria essa posição na Williams, quer dizer, se fosse uma roleta, aquela dos 36 números, seria determinar qual seria o número do Senna e todas as fichas estariam neste número e o resto da mesa estaria vazio. O Prost aí anda bem, anda numa boa, parece não apresentar nenhuma espécie de problema. Vai andando bem ali o Prost e o Damon Hill agora que fica na expectativa para ver o que acontece. Galvão, diga, Cabrini. Eu falava também com Patrick Head, outra opinião importante dentro da Williams, ele que é o diretor técnico da Williams. Patrick Head disse o seguinte, que o carro de Damon Hill vai ficar à disposição do Alain Prost. O Damon Hill usaria primeiro e o Prost usaria depois, mas a decisão está realmente com Alain Prost. Na opinião pessoal do Patrick, Prost não vai querer usar o carro, mas a decisão vai ser do Alain Prost, segundo Patrick Head. Aí a informação de Roberto Cabrini. Nós vamos fazer o seguinte, vamos um pequeno intervalo comercial e já a gente volta a falar do lado de Ayrton Senna, a opinião de Ayrton Senna, a posição de Ayrton Senna, sobre tudo isso que está acontecendo aqui na Fórmula 1. Já nós estaremos de volta. A Globo, vira e mexe com você. Globo e você. Nós temos aí 7 minutos de paralisação. Nós estamos às 13 horas e 30 minutos aqui em Portugal, 8 horas e 30 minutos aí no Brasil e temos 23 minutos de treino. Deveríamos estar com 30 minutos de treino. Temos 7 minutos de paralisação. É bom também lembrar a você que amanhã a corrida é às 10 horas da manhã, horário do Brasil. Ela é às 2 horas da tarde aqui, como sempre, todas as corridas. Mas os relógios mudam hoje às 0 hora. Às 0 hora aqui. Os relógios mudam aqui na Europa. Acaba o chamado horário de verão, você puxa 1 hora para trás. Então o fuso horário agora, Portugal está 5 horas hoje à frente do Brasil. A partir da meia-noite, a partir de 0 hora, passará a ter 4 horas à frente. Então a corrida amanhã, às 10 horas da manhã, a largada aí no Brasil. Vamos já com 8 minutos de paralisação. Diga, Cabrini. Eu estou aqui ao lado de Ayrton Senna. E o Senna vai falar. Em primeiro lugar, você acha que aqui realmente as condições da sua equipe estão melhores? Porque no papel a sua equipe apresenta condições superiores da Benetton. Como é que você analisa isso, Ayrton? Eu não entendi bem a pergunta. Você acha que a equipe aqui realmente evoluiu? Os tempos estão melhores do que a Benetton? O que você acha? A gente tem aqui um novo sistema de freios no carro, tipo freio hidráulico, que permite você, com menor esforço físico, com a perna direita, frear mais tarde dentro das curvas. E naturalmente você ganha alguns décimos de segundo. Fora isso, o carro é o mesmo, o motor é o mesmo. E eu acho que, na verdade, a pista com o novo asfalto nos beneficiou um pouco mais do que os outros, porque o novo asfalto tem uma aderência superior ao antigo
e eliminou a maioria das ondulações que eram características muito fortes aqui no autódromo de Estoril. E o nosso carro tem um certo problema, um ponto fraco no nosso carro sobre ondulações. Ele perde um pouco a estabilidade da aerodinâmica devido aos movimentos do carro nas ondulações. E isso, naturalmente, com esse novo asfalto, foi eliminado. Eu acho que isso nos beneficiou mais do que a Benetton. Parece que a Benetton tem uma certa vantagem sobre nós e sobre as outras equipes, nesse aspecto, em particular nas ondulações. Então, especificamente nessa pista, entre nós e a Benetton, acho que isso nos deu alguma coisa a mais, somado ao fato dos freios, né, de serem seguramente superiores. Ayrton, evidentemente a curiosidade do Brasil, né, para os novos rumos da Fórmula 1, você dizendo que realmente no final da temporada deixa a McLaren, o Prost abandonando e todo mundo apostando que você vai para a Williams. O que você pode falar de tudo isso? Eu acho que as especulações vieram crescendo nesses últimos meses, inevitavelmente. A gente está chegando ao final de um campeonato e isso sempre acontece. Por outro lado, em cima das especulações, existiam uma série de definições ainda a serem acertadas. O anúncio do Prost era um deles, era um dos detalhes de todas as negociações que vem ocorrendo dentro da Fórmula 1 como um todo. E é lógico, isso tem um impacto, não só no campeonato do ano que vem, mas nos próximos campeonatos. Era uma decisão esperada, não foi surpresa de certa forma, devido às circunstâncias de todos os acontecimentos. Mas, de qualquer maneira, é prematuro eu falar para onde eu vou, eu deixo de ir, porque só mais tarde que a gente vai poder falar sobre esse assunto. Galvão. Aí, portanto, as palavras de Ayrton Senna dando o seu posicionamento. Ele também citava, isso é importante, de que a saída dele da McLaren, que muito se fala de briga feia, de que a coisa se complicou, que a saída dele da McLaren era uma coisa que já vinha evoluindo há algum tempo, pelo menos há 2 anos, da mesma forma com que ele saiu, da mesma forma como ele saiu da Lotus para vir para a McLaren, buscando um estágio novo na sua carreira. Ele afirmava, fazer questão de dizer que sempre fez questão de trabalhar no seu limite, no máximo, dando todo o seu empenho, e que essa decisão vinha amadurecendo há algum tempo. Apenas chegaria o momento exato, chegou o momento exato e a coisa continua funcionando. Hoje no boxe ele conversava com os engenheiros, o Mika Häkkinen ali, pedia algumas orientações de aproximação de pista, com esse tipo de freio novo que eles testaram em Pembrey nessa semana, e o Senna falava, tudo ali corria, o Ron Dennis ainda tem uma esperança, mas o Senna já dizendo que abandona. Por quê? Porque tudo na vida tem o prazo para começar, para terminar, e ele precisa de uma nova fase, de uma nova motivação, de um novo momento para continuar tentando brilhar na sua carreira. Então essa é a posição oficial de Ayrton Senna. O treino retorna com 11 minutos de atraso. Ficamos com 11 minutos de paralisação no treino. O treino retorna, nós estamos com o treino agora com 24 minutos, temos 36 minutos pela frente. Tem muita coisa para acontecer ainda nesse treino em Portugal. Fica sempre a dúvida se Prost vai ou não usar o carro de Damon Hill, e Mika Häkkinen vem aí para sua primeira tentativa, ele que não tinha entrado ainda na pista. São 4 os carros na pista e o Mika Häkkinen vem na sua primeira volta. Aí está o Häkkinen, ele que ainda não tinha entrado e tem a 4ª posição por enquanto. Faz a sua primeira corrida nesse ano e fez um treino, pode ser considerado como excepcional ontem, ficando a 2 milésimos de segundo de Ayrton Senna. Aí o Häkkinen para abrir a sua primeira volta com 4 carros na pista, e ele vai com uma boa possibilidade de pista limpa. Diga, Cabrini. A posição da Williams já está tomada. Alan Prost disse agora há pouco que vai usar o carro de Damon Hill. Damon Hill vai usar o carro primeiro e logo em seguida Prost volta à pista com o carro do companheiro de equipe. Parece que não restaria outra coisa a fazer o Prost, porque ele saiu bem do carro ali, o Hill vai usar a sua segunda tentativa e ele vai ficar com a possibilidade de recuperar a pole position no finalzinho do treino. Isso garante uma emoção a mais
para o final do treino. É aquilo que a gente falou, era mais ou menos claro. É claro que dependia, disse o Patrick Reed para o Cabrini, dependia da vontade do próximo, mas evidentemente ele ia querer, porque principalmente depois de uma batida, o piloto tem que entrar no carro, na medida do possível, para fazer o que restar de tempo de treino. É claro que isso obriga o Hill a entrar rapidinho na pista. Já ele, que tinha sido o primeiro a entrar com o primeiro jogo de pneus, já vai agora para a pista. Então o Prost vai ter tempo suficiente, porque tem muita coisa a ser mexida no carro, dada a diferença de altura, e principalmente de altura de pernas, entre Damon Hill e Alain Prost. As emoções do surf, do vôlei de praia, do futebol, hoje no Esporte Espetacular, tudo sobre a Fórmula 1. Chega a sua 14ª etapa, viu como balançou ali a cabeça do Mika Häkkinen? Ele vem para a sua volta forte agora. Vai para a segunda das duas curvas de final de reta. Vem para a curva direita buscando a subida. Depois ele tem duas pernas esquerda, depois direita. Quase que num S longo para ganhar a reta oposta. Aí Mika, vamos ver a primeira parcial. Ele teoricamente briga com Ayrton Senna pela terceira posição. Eles que por enquanto estão dividindo a segunda fila. 0,359. Mais uma belíssima primeira parcial, Mika Häkkinen. Mas isso não quer dizer que ele vai se aproximar tanto. A tendência é perder. Essa é só a primeira parcial. Vocês se lembram que a primeira parcial do Senna em relação ao Hill era de 5 décimos. O do Mika Häkkinen foi de 3 décimos. Aí ele passa com 7 e o Senna passou com 8. Ele passa com 7 e o Senna passou com 8. A coisa se decide aí na parabólica. A terceira posição, a briga de Senna e Mika Häkkinen pela terceira posição. 12.443, Häkkinen assume a terceira posição. 1.12.443 contra 1.12.600 de Ayrton Senna. E ele ainda teve 1 décimo de vantagem nessa parabólica. Entrou com 1 décimo abaixo e fechou com 2 décimos abaixo. E aí o Hill. Hill que é o primeiro, Prost é o segundo, Häkkinen é o terceiro, Senna é o quarto. Schumacher, que não foi à pista, é o quinto, Alesi é o sexto. Barrichello, 15º. Christian, o 23º. E aí está Damon Hill. Vamos a 28 minutos de treino. Tem muita coisa para acontecer. Alesi vem para a pista de novo. Häkkinen vai ter a segunda tentativa, Senna vai ter a segunda tentativa e Prost vai ter uma tentativa com o carro de Hill. Aí ele passa alto o Damon Hill e agora vai acelerar fundo. Vem o Hill para a sua melhor volta e teoricamente também o Mika Häkkinen, que deve completar daqui a pouco, está na sua melhor volta. O Mika sempre foi um piloto muito veloz, 25 anos de idade. Ele está estreando na McLaren, mas ele tem 30 grandes prêmios disputados pela Lotus até 91. Até 92. E 13 pontos marcados no campeonato. O Mika Häkkinen, você sabe, não está disputando o atual campeonato, porque ele fez um jogo no início do ano. Ele estava contratado pela Lotus. Estava toda aquela discussão se o Senna reformava ou não com a McLaren, e ele apostou, aconselhado pelo seu manager, que é o ex-campeão mundial, Keck Rosberg, apostou que o Senna não renovaria. Então ele rompeu o contrato com a Lotus e foi para a McLaren, esperando ser o primeiro ou o segundo piloto, porque o Andretti já estava contratado. Como o Senna renovou, o Häkkinen ficou como piloto de teste. Isso quer dizer que ele conhece muito bem o carro. Embora não tenha corrido, andou com esse carro o ano inteiro. Coisa de 5 a 6 mil quilômetros que um piloto normalmente anda fazendo testes com o carro. O que passou mais tempo dentro do carro, Williams, nesse ano. Você vê o Hill numa segunda tentativa, mas não se esqueça, ele fez um agora 12.6, não se esqueça, o Hill fez a 7ª volta apenas para aquecimento, 8ª e a 9ª, ele estaria na sua 4ª volta. Aí o Pedro Lamy, o português, faz a sua segunda corrida de Fórmula 1 e atração, evidentemente, aqui no Grande Prêmio de Portugal, ele que está correndo na Lotus. Não se esqueça que o Hill foi fazer o seu melhor tempo na 5ª volta, no seu primeiro set de pneus. O Häkkinen, depois de fazer aquele tempo, tomou a terceira posição provisoriamente de Ayrton Senna, tirou o pé, fez 1:19.083, completando a sua 4ª volta. Aí o Cabrini fica de olho, avisando a hora que ele volta aí pro box. Alesi vai também para a pista. São 10 carros na pista, a pista está cheia. E aí o Damon Hill. Hill vem na sua 4ª volta desse segundo set de pneus e vem forte, hein? E vem forte. Aí o Hill brigando contra o seu próprio tempo, mas tentando uma margem maior em relação a Prost, que vai usar esse carro daqui a pouco. Prost que bateu forte com o seu carro.
Aí o Hill, 10. 11.494. 11.494. Ele melhora outra vez a sua marca. E agora é que ele vai para a quinta volta, que foi a sua melhor volta, quando ele marcou com o primeiro set de pneus. 11.494. Ele abre praticamente 3 décimos de Prost, que o Prost tem 8,06. Ele tem 494, praticamente na casa dos 5 décimos. E o Prost praticamente na casa dos 8, porque tem 8,06. E aí o Lamy, voltando para o box. Lamy que melhora bastante, tem a 18ª posição, é uma marca importante para ele, que faz a sua segunda corrida. O Herbert, com muito mais experiência, tem a 14ª posição por ali. E o Hill vai tentar baixar de novo. Ele acabou de marcar 11.494. Temos 31 minutos e 30 segundos de treino. Aí vem o Hill. Ele passa menos de 1 décimo acima do seu próprio tempo. Depende outra vez aí da curva que dá acesso à reta, para ele tentar melhorar. 9, 10, 11.557. 63 milésimos acima da sua marca. Então fica para Damon Hill, porque agora ele vai para a 12ª volta para se dirigir ao box, para encerrar seu treino. Fica para Damon Hill a marca de 1.11.494. E o Prost tendo que baixar um pouco mais de 3 décimos para tentar reconquistar a pole position. Vão mexer no carro do Hill e no finalzinho o Prost vem para a pista. A escolinha do professor Raimundo, aula noturna, hoje depois de renascer. Hakkinen vai pro box. Hakkinen vai pro box depois de ter feito uma excelente volta. Está lá Benetton para entrar na pista. Schumacher por enquanto virou 14.260. Aí o Alesi. Temos muito treino pela frente. O treino ficou paralisado 11 minutos em função do acidente de Alain Prost. Olha o Schumacher aí. 1.19.289. Ele tinha virado 1.14.260 na sua segunda volta. Na terceira vira alto. 1.19.289. E aí vai na sua quarta volta Michael Schumacher. Galvão. Diga aqui. Damon Hill retornando para o box da Williams e Alain Prost se preparando para assumir o carro do companheiro. Olha, a coisa nunca foi tão fácil acertar um carro, porque ele tem exatamente 27, a equipe Williams tem 27 minutos para mudar tudo no carro Williams, porque normalmente se faz com 5, 6 minutos. Tem 20 minutos sossegado aí para que ele tenha tempo suficiente para dar suas voltas. Fazer 2, 3 tentativas pelo menos. Aí Schumacher passando 2.1 acima, o que já o levaria nessa parcial na casa dos 13, não ameaçando as posições de Mika Hakkinen e de Ayrton Senna. A segunda posição, a segunda fila do grid para os carros da McLaren. 1.14.135, não consegue uma boa volta Schumacher. Christian volta para a pista. Seu segundo set de pneus para tentar melhorar a sua posição, que não é boa. Agora ele tem a 24ª posição. 24ª posição. Seu companheiro de equipe está na 19ª posição, que é Pierluigi Martini. Aí o Berger, Gerhard Berger, aguardando ali na Ferrari. Berger que tem a 7ª posição. As Ferraris estão juntas, mas Alesi fecha a terceira fila com a 6ª posição e Berger abre a 4ª fila. Alesi conseguiu o tempo de ontem, 1.13.682. Berger também o tempo de ontem, 1.14.159. As Ferraris não conseguiram melhorar no primeiro set de pneus. Alesi está na pista e o Berger vai entrar agora. De qualquer forma, os carros andam perto da Benetton, que a Benetton, sim, essa que é a grande decepção dos treinos de Portugal, porque não está conseguindo chegar naquele nível que vinha demonstrando nos treinos anteriores. Em relação à equipe Minardi, o tempo de Christian, conseguido ontem, 1.16.651, hoje ele só virou 17.3, e o Martini
virou ontem 1:15.942 e hoje 1:16.03. Você vê que os dois carros da Minardi pioraram bastante hoje. Passamos dos 35 minutos de treino. As emoções do surf, do vôlei de praia, do futebol. Hoje no Esporte Espetacular. Amanhã, 10 da manhã, largada. Grande Prêmio de Portugal. Alain Prost correndo atrás do tetracampeonato mundial. Todo mundo dava como certo a conquista na Itália. Prost quebrou quando liderava e recolocou na briga Ayrton Senna e Damon Hill, principalmente o Hill, que venceu, foi a 58 pontos contra os 53 de Senna, contra os 81 de Alain Prost. Aí você vai vendo Johnny Herbert, a informação de Roberto Cabrini. Ayrton Senna volta para a pista com o segundo jogo de pneus. E o Senna deu só 4 voltas com o primeiro jogo de pneus. Ele tem direito a 11 voltas para marcar, 12ª para retornar. E confirma a informação que ele dava anteriormente, que ia tentar, pelo menos em uma, colocar a pressão dos pneus mais alta para tentar numa segunda ou terceira volta. Por isso ele deu apenas 4 voltas. Depois a pressão sobe tanto, você já saindo com a pressão mais alta, que é hora de voltar para casa. Vamos ver se ele vai repetir isso no segundo set ou vai tentar utilizar o maior número de voltas. Da mesma forma que você ficou sabendo a comparação entre os tempos dos pilotos do brasileiro Christian Fittipaldi em relação ao seu companheiro de equipe, vale também a informação de que o Rubinho Barrichello, que ocupa a 15ª colocação, virou ontem 1:15.479, virou hoje 1:15.460. Esse aí é o Naspet, que é o companheiro do Rubinho, que era exatamente o piloto com quem a gente compara o tempo do Rubinho. Virou Naspet 1:17.845 ontem, 1:16.566 hoje. Quer dizer, a diferença é de 1 segundo, quase 1,2 em relação ao Rubinho, ou o Rubinho na frente. E o Rubinho me explicava que de todos os companheiros de equipe que ele esteve, aliás, o Naspet tem decepcionado, porque o Naspet fez um bom campeonato de Fórmula 3000. De todos os companheiros que ele teve, ele que correu esse ano com o Capelli, depois correu com o Butsen e correu com a Picella e está correndo com o Naspet, de todos os que ele enfrentou, o mais difícil, por incrível que pareça, aí você vê exatamente o que é a juventude do piloto. Olha, eles tentando empurrar o carro do Naspet, mas está numa posição ali que é um absurdo, né? Ali é o seguinte, Reginaldo, só para esclarecer, ele estava na caixa de brita. Como o motor não apagou, os fiscais tinham que fazer alguma coisa ali. Empurrar. Se empurra para frente e vai para a pista e ele sai andando, tá valendo. Se puxa ele ali atrás, ele vai ficar. Ele estava numa posição perigosa. Então eles empurraram para frente, o motor estava girando, só que ele não conseguiu girar ali. Ali era aquela que o piloto praticamente gira no eixo e vai embora. Não apareceu, mas ele deve ter feito uma besteira grossa e ficou atravessado na pista na frente de todo mundo. Aí você já vai de carona no carro do Senna. O Naspet realmente não se deu bem como se esperava no treino. Tanto que talvez, muito provavelmente, nem continue, nem faça os grandes prêmios de Japão e Austrália, que estão falando aí do inglês Irvine. Mas, de qualquer forma, o Rubinho contava que o companheiro mais difícil que ele pegou até agora foi o Apicella, numa única corrida em Monza, uma corrida em que ele não passou, aliás, da primeira volta, mas que nos treinos foi o único que deu pressão, colocou pressão em cima do Rubinho, provocou, fez com que ele acelerasse mais. Aí vem Ayrton Senna, vai abrir a volta. Ele vem na sua segunda volta nesse set de pneus. Resta saber qual foi a atitude que ele tomou em relação à pressão dos pneus, qual foi a opção que ele fez. Senna virou um 16.186, então nessa ele vai. Tem um tráfego ali à frente. Ele vem na tentativa de recuperar a terceira posição, que por enquanto pertence a Mika Häkkinen, porque é praticamente impossível tentar atingir as Williams, que estão lá na frente, na casa dos 11 segundos. Dá uma fritadinha no dianteiro esquerdo. Vem buscando o limite extrema Senna. Tem tráfego ali à sua frente. Aí você vai ver a primeira parcial. Na mesma coisa. 5 décimos acima, como ele havia conseguido com seu set anterior. O Mika Häkkinen passou ali com 3 décimos acima. Aí Senna. Depende da sua performance nessa segunda metade da pista. Häkkinen tem 12.443, Senna tem 12.600. Passa 8 décimos, repete a performance da sua outra volta. Meio segundo, depois 8 décimos. O Häkkinen passou com 3 décimos, depois 7 décimos. Aí vem o Senna para tentar um tempo muito parecido em relação ao que ele conseguiu. 1:12.491. Abaixa, se aproxima de Mika Häkkinen, mas não consegue igualar 1:12.443. A diferença fica nos centésimos.
Ele tem a Lotus ali tentando o tempo. Tem o Herbert que ficou à sua frente. E aí ele não podia nem pedir para ele sair da frente, porque ele também está tentando o tempo. Seria a tentativa. Veja que ele deixa abrir um pouquinho. Vamos ver o que ele sente em relação aos pneus. A volta 1:12.491. Melhorou, foi muito a performance do Senna na parabólica. Fez uma parabólica praticamente perfeita. Porque em relação ao tempo do Mika Häkkinen, ele passou ali atrás do Häkkinen 1/10 atrás. E depois ele veio no mesmo décimo de Mika Häkkinen. Fez uma parabólica, deve ter sido perfeita, melhor de todas as passagens por ali de Ayrton Senna. Outra coisa que chama atenção é que realmente, como ele disse pro Cabrini agora há pouco, como ele está conseguindo frear dentro aí com esse novo tipo de freio. Exige menos esforço físico, mais eficiência, aí ele freia mais lá dentro. Aí pro box. Aí pro box, Ayrton Senna. Aí pro box, Ayrton Senna. Senna completou 7 voltas. Tem agora na 8ª, num total de 12. Mas aí, onde é que vai arrumar pneu? Cabrini fica ali de olho. Vê se o Senna bate no cinto, se sai, se permanece, se vai tentar ali alguma jogada, porque ele fez mais lento essa volta. Alguma tentativa no final do treino. Número de voltas ele tem. Desta vez se tem equipamento. Equipamento, diga-se, pneu. Olha a Benetton aí do Patrese indo lá, ó. Ficando na caixa de brita. Ricardo Patrese, que tem a 7ª posição. Alesi tomou a posição de Schumacher. Alesi pulou de 6º para 5º. Patrese pulou para a 7ª posição, pôs o Berger em 8º. Hill é o primeiro, Prost é o segundo, Häkkinen o terceiro, Senna é o 4º, Alesi o 5º, Schumacher é o 6º, 7º Patrese, 8º Berger, que fecha aí a volta. 42 minutos de treino, tem muito treino pela frente. E o Berger vai tentar. É a última tentativa do Berger. Vem na 11ª volta. Quando é a última tentativa do Berger, tudo pode acontecer, né? Está mais pressionado que ele está, porque o Alesi vem andando sistematicamente mais rápido que ele. Aí o grito forte, alto e bonito do motor Ferrari. Aí vem Berger. 7 carros estão na pista. Supostamente culpado. Filme inédito, hoje em Supercine. Berger passando 1 segundo acima na primeira parcial, vai perder mais ainda. 1 segundo acima, se ele conseguisse sustentar esse segundo acima, iria para 12.5. Com 12.5 ele passaria a ser o 5º colocado. Ele tem uma margem de 6 décimos. Se ele perder mais 5 décimos, mas aí já perdeu 8. Se ele perdesse mais 5 décimos, poderia até tomar a 5ª posição de Alesi. Em relação a Schumacher, ele vem na briga. Em relação a Schumacher, 13.9 vai lá em cima. 13.9. Permanece na 8ª posição. Melhora de 14.1 para 13.9. Mas permanece ao Patrese voltando de carona. Permanece na 8ª posição porque Patrese, que também para ele terminou aí, ficou na caixa de brita. Patrese tem 13.8. Berger ficou com 13.9. Alesi cruzou. Cruzou completando a sua 11ª volta também, marcando 14.197. Ele que tinha 13.364 na volta anterior e 13.101, que acabou sendo a sua melhor volta, o que lhe dá por enquanto a 5ª posição no grid de largada. Por enquanto, Hill e Prost na primeira fila, Häkkinen e Senna na segunda, Alesi e Schumacher na terceira. Vamos para 15 minutos finais de treino. É hora de perguntar a Roberto Cabrini. Senna saiu do carro, abandona o treino, permanece, vão tentar alguma coisa. E Prost, está ok para entrar na Williams? Primeira pergunta, Ayrton Senna está no cockpit da McLaren, aguardando para dar as voltas que ele ainda tem direito. Basicamente, ele considera que estrategicamente é melhor dar essas voltas daqui a pouco. E a equipe apenas
limpou o carro, limpou principalmente os pneus, que aqui pegam muita sujeira da pista. Mas o Senna está no cockpit apenas aguardando para voltar à pista, o que deve acontecer dentro de instantes. Enquanto isso, Alain Prost ainda aguarda que a equipe termine as adaptações no carro de Damon Hill. Mas já deve entrar na pista. Nós vamos para os 15 minutos finais de treino. Hill e Prost na primeira fila, Hakkinen e Senna na segunda, Alesi e Schumacher na terceira, Patrese e Berger na quarta fila. Aí o público muito bom, crescendo inclusive com a presença de Pedro Lamy, que já garantiu a sua presença na Lotus para a próxima temporada. Não para as duas próximas corridas, porque o Zanardi tem já condições de voltar aqui, foi até forçado uma barra para a presença do Lamy, que é claro, seria importante a presença. Há tantos e tantos, na Fórmula 1 moderna não há a história de um português correndo com essa participação efetiva. Tivemos, 2 temporadas atrás, o Pedro Chaves, mas correndo numa equipe quando ele não passava daquele treino da manhã, numa situação difícil, a vida era complicada para ele. Então fica aí a perspectiva para a torcida de Portugal. Os portugueses gostam tanto da Fórmula 1, a presença do Pedro Lamy trazendo muito público ao circuito. Antes do Pedro Chaves, só a história do Nisha Cabral, mas isso nos anos 50, que foi um piloto de uma participação respeitável, mas numa outra Fórmula 1. Eu dizia da Fórmula 1 moderna, apenas o Pedro Chaves ali, e agora o Pedro Lamy. Aí você tem a confirmação dos primeiros 8 tempos das 4 primeiras filas. Depois nós temos quinta fila, Mark Blundell e Martin Brundle. Os dois da Ligier, ninguém tem emprego garantido para o próximo ano, os dois mostrando serviço. Depois nós temos a 12ª fila, Leto e Warwick. A 7ª fila traz Wendlinger, que você vê na pista, e Johnny Herbert. A 8ª traz Barrichello e Aguri Suzuki. Depois a 9ª traz De Césares e Pedro Lamy. A 10ª traz Martini, Pierluigi Martini e Yukio Katayama. A 11ª traz Aliot. Aí enquanto você vai vendo o Alboreto saindo e o Badoer que passava pelo lado ali. Michele Alboreto foi para fora, trouxe de volta, e o Badoer, que é o último colocado, vinha passando por ali. São sistematicamente os dois últimos colocados na pista, e vale a informação, vale dizer, vale lembrar que olha a rodada do Alboreto, que é esta a última corrida desses dois carros, a última corrida da equipe da Scuderia Itália, e abandona definitivamente a Fórmula 1, vai ser absorvida pela equipe Minardi. Tem toda uma tratativa ainda, faltando os últimos acertos, mas já está certo que é a última participação dessa equipe na Fórmula 1. A Minardi que está aí agora. Martini. Aí a Minardi vai se juntar com a Itália. A administração do negócio ficaria com os homens da Scuderia Itália, a administração desportiva com Giancarlo Minardi, com a equipe Minardi, portanto. Com a fusão, aliás, a Scuderia Itália fica isenta de pagar uma multa por não participar das últimas 2 corridas do ano, que chegaria a $500 mil. 48 minutos, 40 segundos de treino. Ficamos esperando o retorno de Mika Hakkinen, um retorno de Ayrton Senna para mais 2 voltas. E a possibilidade de Prost tentar recuperar a pole position no carro de Damon Hill. Prost que bateu o seu carro quando abria a 3ª volta do seu segundo set de pneu. Galvão. Você, Cabrinho. Bom, explicando então as discussões dessa reunião dos construtores, vou explicar o primeiro ponto e daqui a pouco a gente explica o segundo. O primeiro ponto é o seguinte: a questão do reabastecimento. A McLaren quer convencer os construtores a aceitar uma pequena alteração nesse regulamento. O regulamento diz que a capacidade do tanque tem que ser de 200 litros. Mas a McLaren defende a tese de que essa capacidade tem que ser flexível. Ou seja, tem que haver um limite mínimo e um máximo. Um mínimo de 100 e um máximo de 200. E se isso for aprovado, a McLaren pretende projetar 2 tanques para usar nos diversos tipos de circuitos. Daqui a pouco eu explico a questão do câmbio da Williams, que também é uma polêmica. E amanhã, durante a corrida, nós vamos trazer para você todas essas mudanças. Estamos próximo ao final do treino, vamos trazer todas essas mudanças de regulamento que vão na tentativa de tornar os carros um pouco mais iguais, ou pelo menos um pouco mais próximos. Olha o Rubinho ali, como deu uma tirada de pé. Um pouco mais próximos uns dos outros, numa temporada ainda mais atraente para 1994. O Rubinho tinha acabado de fazer a sua 9ª volta, a 3ª nesse segundo set, 1:15.433, melhorando ainda um pouco a sua marca, permanecendo na 15ª posição. Ele teria que baixar 3 décimos para tomar a 14ª posição de Johnny Herbert.
3 para tomar do Herbert, 4 para tomar do Wendinger e pular de fila. O Rubinho teve ali que abortar uma volta. Pegou o trato, tirou o pé. Menos de 10 minutos para o final do treino. Pedro Lamy aí. Ele que tem a 18ª posição. Faz um bom treino, Pedro Lamy. 9 carros estão na pista. Ele faz um bom treino, porque a diferença dele em relação a Johnny Herbert, que tem uma grande experiência com a Fórmula 1 e uma grande experiência com o carro Lotus, é de 8 décimos. Rubinho abre a volta ali atrás do Lamy. Lamy aqui e o Rubinho ali. Lamy é o 18º, o Rubinho é o 15º. O Rubão, o pai do Rubinho, a grande figura, amigo de todos, está aqui. O Rubinho abre a volta, ele já mexeu a cabeça ali e começou a torcida. De olho na telinha. O Rubens Barrichello completou a sua 10ª volta, portanto tem a sua última oportunidade, sua última tentativa. Aí uma imagem diferente, duas câmeras posicionadas e uma fusão de imagem, mostrando o volante e mostrando ali o Pedro Lamy. Aí o Lamy logo atrás dele tem Barrichello. Senna e Prost permanecendo nos boxes, Cabrini. Ainda estão nos boxes. O Senna continua no cockpit. O Prost com o capacete, mas ainda não entrou no cockpit da Williams. Agora apenas a ordem do time. E a questão do câmbio, explicando rapidamente, o regulamento diz que câmbio eletrônico é proibido. Mas a Williams alega que o câmbio dela é mecânico, mas de acionamento eletrônico. Olha o Rubinho como tirou diferença em relação ao Pedro Lamy. Pode ter feito uma boa volta, Rubinho, vamos ver. Rubens Barrichello faz 1:15.6. A sua última tentativa faz 1:15.6. Rubens Barrichello. Ele fica com a marca de 1:15.433, que lhe dá a 15ª posição. O Mika Häkkinen foi para a pista e o Senna vai atrás. Ayrton Senna na pista. Mika Häkkinen foi para a pista e o Senna vai atrás. E o Prost já vai entrar. O Prost vai entrando no carro. Vamos para 7 minutos de treino. Aí você tem que fazer aquela conta, né? O Prost, quando sair, o Prost vai dar uma volta alta. Vai dar uma volta alta, não gasta 2 minutos, mas se aproxima. E depois aí o tempo que ele vai ter para girar na casa de 1:12, 1:11. Um trabalhozinho demorado esse da equipe Williams, que demorou 20 minutos para acertar o carro do Damon Hill para o Alan Prost. Ele vai entrar faltando 6 minutos e no momento em que tem 13 carros na pista, quer dizer, o tráfego não é nada favorável. É aquela hora do desespero de todo mundo tentando melhorar numa última chance nos instantes finais, nos minutos finais de treino. Saber se o trabalho foi demorado ou se foi caprichado. Vamos ver o resultado da performance do Prost aí com o que ele conseguir. Não é só pedaleira, não é só banco, o carro não fica igual ao outro. Hoje eu ouvi essa conversa do Senna com o Häkkinen pedindo algumas informações ali. O Senna dizia, faço isso, um procedimento assim, mas lembrava ele. Mesmo, ele disse, não, vou colocar o mesmo assento que você. Galvão. Ele dizia exatamente o seguinte, por mais que se coloque igual, os carros nunca têm o mesmo comportamento na pista, mesmo que se tente colocar igual. Diga, Cabrini. Acionado o motor da Williams, Alan Prost vai para a pista. E aí Senna vai rasgando. 54 minutos, o Reginaldo acertou, ele vai entrar com 6. Até passar por lá menos de 6. Vai ter chance aí de 3 voltas para marcar. E aí vem Senna. Você sabe que o Häkkinen tem 12.443 e o Senna tem 12.491. Aí passou Senna. 9 voltas completadas. É agora. Ele já teve um desgaste. Como ele deu 4 voltas no primeiro set e deu 3 voltas no segundo, ele pode ter até escolhido uma composição dos que estivessem em melhores condições. Então vai o Senna para a tentativa. Aí você vai vendo aí, Ayrton Senna é a sua 10ª volta. Prost, sai do box. Aí do box, Alain Prost. Restando a essa altura 5 minutos de treino. Senna passa bem alto. Passa bem alto aí com Senna. Ele tem volta para dar, precisa ver se tem pneu. Hill é o primeiro, Prost é o segundo, Häkkinen é o terceiro, Senna é o quarto.
Ele vai lento. Ou sentiu que não dá, ou então vai arriscar tudo numa última. Vamos ver agora. Se ele se encaminha em relação ao box, vai para mais uma volta. Vai para mais uma volta, Ayrton Senna. Aí vem rasgando pela reta. Ele virou um 15.894 nesta volta. Vai entrar mais forte. Na primeira do final da reta. Usa a zebra. Mergulha na segunda. Aí buscar a redução para tomar a curva direita em subida. Contorna, equilibra. Busca a tração de novo. Puxa na perna para a esquerda. É uma curva longa. Acelera de novo. Vem buscar a direita. Vai de um lado para o outro para buscar a reta. É apenas um balanço. Mas a ultrapassagem ali não perde tempo. Passou 6. Quando ele conseguiu sua marca, ele passou 5 acima. Na segunda parcial, ele passou 8 acima e o Mika tinha passado 7. Teria que ter um aproveitamento muito bom no meio dessas duas parciais, para tentar repetir aquela parabólica que fez na volta anterior. Aí o Senna, evidentemente com os pneus mais desgastados, passa 89, um pouquinho mais acima. Mesmo que repita aí na parabólica, vai novamente se aproximar. Vamos ver. Ele consegue fazer, usa tudo, vai lá fora, a zebra, joga o carro de volta. Aí Senna, 9, 10, 11, 12, 537. Aquilo que nós dizíamos, mais uma vez, ele se aproxima. Mesmo com os pneus mais desgastados, consegue fazer uma volta rápida, mas permanece na quarta posição na segunda fila. Olha o Prost aí. Prost que vem aí na sua primeira volta, depois daquela de aquecimento. Vamos ver. O francês vai apertar o pé mesmo. No carro do Rio. Aí abrir a volta. Não foi na zebra, não precisava, não era volta de tempo. Vem tracionando o máximo tudo que tem direito. Aí vai próximo. Veja que ele teve pouco tempo de treino, porque ele estava no seu primeiro set quando tentava a sua primeira volta rápida. Então tem só 4 voltas. Em 2 minutos e 15. Ele completa essa volta e vai ter mais uma. Mais do que isso não dá. Aí o Prost. Ele que vem na briga para conquistar mais uma pole position. E na reta oposta vai para a curva Hoffman. Boa marcação aí das parciais. E lá vem o Prost. Benetton sendo empurrada na pista, já na pista de serviço. Ali sendo empurrada na pista de serviço, enquanto isso o Prost na pista e Mika Häkkinen também. O Häkkinen já virou 13,08. Agora na volta de número 9 dele, 17,740. E o Prost está lá na pista e nós também brincando de ver Benetton. Aí vem a repetição. Estamos aprontando aí para mostrar a repetição. Olha o Schumacher, ó. Ah, graça. Ele vem olhando para ver onde é que eu vou bater. Aí não bateu em lugar nenhum. Prost 1,15,045. Foi lá em cima essa volta do Prost. E o Mika Häkkinen 1,13,033. Ele já tinha 1,13,082. Ficou na casa dos 13. Ele tem 12,4 e tem a terceira posição. É a última volta para Mika Häkkinen. Nessa altura ele tem a terceira posição assegurada. Não pode sonhar em buscar lá as Williams. Mesmo assim ele vai tentar mais uma volta forte. Olha só como saiu de lado, o motor falhou, um barulho estranho. E aí o Mika Häkkinen. Ele viu um ruído estranhíssimo, ele passa aí 1,4 acima, tira o pé, é só para encaminhar para o box. Usou tudo que tinha direito, mas inegável, uma performance brilhante do Mika Häkkinen, conquistando a segunda fila, a terceira posição e ficando à frente de Ayrton Senna em 5 centésimos. E aí o final do treino. O final do treino, o Prost virou 12,762. Virou 12,762 o Prost. Prost virou 12,762. Aí o Mika Häkkinen que vai voltando, fica apenas esperando o Prost, que tinha 6 voltas,
pelo procedimento do Prost, ele passou antes da bandeirada ou depois da bandeirada, que dava para marcar mais 2 voltas. O Prost fez 15, não, quando dava 2 ele fez aquela volta de 15 e depois dessa de 12. Aí o Mika Häkkinen vem voltando. Corrida amanhã às 10 horas da manhã em Damon Hill. Já entrevistado como pole position. Marca pole position Damon Hill. Hill e Prost na primeira fila. Häkkinen e Senna na segunda. Alesi, Schumacher, terceira fila. Patrese e Berger. Na quarta fila, Rubinho Barrichello, 15ª posição. 24ª posição na 12ª fila para Christian Fittipaldi. Uma corrida que promete, correu saindo na ponta, tentando de todas as formas vencer, porque vencendo ele diminuiria o número de pontos para evitar o título aqui de Alain Prost. Fica tudo para amanhã, as emoções prometidas. Então a confirmação para você. A pole position de Hill com Prost, Häkkinen e Senna na segunda fila, Alesi e Schumacher na terceira, Barrichello em 15º, Christian Fittipaldi na 24ª posição. Você vai seguir com TV Colosso e amanhã, nosso encontro marcado às 10 horas da manhã, com todas as emoções do Grande Prêmio de Portugal, 14ª etapa do Mundial de 1993. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver.